O governo de Minas e a Vale fizeram acordo bilionário no valor de 37,7 bilhões de reais pela reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além dessas partes, houve um terceiro e decisivo protagonista, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que sem ele não haveria conciliação. Qual foi o modelo adotado para o êxito da negociação que evitou a batalha jurídica de mais de 10 anos? Como foi essa experiência inédita, que em algumas ocasiões esteve até perto do insucesso? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, um dos artífices desse acordo. Presidente, parabéns pelo desfecho da negociação e obrigado por nos atender. Bom dia, Orion. É um grande prazer poder participar do seu programa e uma satisfação imensa de poder prestar esclarecimentos à sociedade sobre esse acordo verdadeiramente histórico realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós agradecemos, presidente. Bom, veja bem, em um prazo aí de 2 anos, desde a tragédia que matou 270 pessoas, destruiu o meio ambiente e a economia de Brumadinho e região, foram 5 meses, 7 audiências e 200 horas de negociação. Qual que é o segredo aí do sucesso desse acordo que evitou, então, essa batalha jurídica? É verdade, Orion. Foram 200 horas de reuniões internas entre os membros do tribunal e o governo do Estado e as instituições jurídicas, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Defensoria Pública. O processo iniciou-se, como todo mundo sabe, na segunda vara de Fazenda Pública da comarca de Belo Horizonte. E até o mês de outubro, esse processo tramitava normalmente pela segunda vara. O doutor Elton Pulpo é quem conduziu o processo e estava na fase de realização de perícias. Quando, então, no mês de outubro, as próprias partes, tanto as instituições como o Estado e a Companhia Vale, concordaram em remeter o processo para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é o nosso CEJUSC. É um centro que busca a mediação e a conciliação entre as partes para a construção de uma solução mais amigável do conflito. Então, em outubro, eles remeteram para o Tribunal de Justiça, para o CEJUSC, e desde então nós temos realizado aí todas essas reuniões e audiências. Avançamos muito na elaboração da minuta do acordo, porque a minuta que estabelece todas as obras que serão realizadas, todas as indenizações que serão feitas, ela é muito extensa, ela tem quase 100 laudas. Então, isso tudo foi elaborado aos poucos, né? E agora, para o mês de janeiro e fevereiro, nós deixamos para tratar dos valores. Foi onde o acordo quase que ruiu. Por quê? Porque a Companhia Vale fez uma oferta de 29,6 bilhões de dólares e o governo tinha uma estimativa aí de 55 bilhões. Depois aceitou negociar até 40 bilhões. E houve aí, então, uma intransigência em relação à cessão, seja de uma parte ou de outra, né, de diminuição ou de aumento. Então, na reunião, no final do mês de janeiro, o governo do Estado disse que não negociaria mais e não queria novas audiências. Mas, ainda assim, o Tribunal de Justiça fixou mais uma semana de prazo, né, para que as partes pudessem peticionar e juntar novas propostas de acordo. No decorrer desse prazo, não foram juntadas novas propostas, mas a Companhia Vale peticionou e o Estado e o Ministério Público e Defensoria concordaram com a extensão desse prazo e nós, então, estendemos por 15 dias esse prazo de negociação e fomos tratando com as partes todos os dias, com reuniões, até chegarmos, então, na audiência da semana passada, onde foi possível se fechar esse acordo em 37,6 bilhões, que é uma indenização altíssima, né? O maior acordo feito dentro do Judiciário da América Latina e que nós esperamos aí que atenda a todos os danos que foram causados à comunidade e aos atingidos. Diante do tamanho dessa demanda, para quem está acostumado aí a ver e a conduzir processos que duram
10 anos. O senhor se surpreendeu com a celeridade aí desse acordo? Com certeza. Nós negociamos aqui com as partes durante 5 meses e conduzir essa demanda para uma solução amigável, uma solução construída pelas próprias partes. E quando se consegue essa mediação, ou seja, as próprias partes chegam a uma solução amigável, é muito mais efetiva a decisão, ou seja, as partes procuram cumprir mais efetivamente aquilo que se entabulou, porque às vezes a imposição da sentença acaba contrariando aos dois lados. Sim. Então, a mediação é uma solução adequada, no caso. O Tribunal de Justiça trabalhou muito para se chegar a essa solução e nós queríamos, evidentemente, dar uma resposta mais rápida à sociedade, né? Até contrariando o caso de Mariana, né? Exatamente. Nós temos aí o caso de Mariana, que não está tramitando na Justiça Estadual. Há 5 anos a tragédia de lá não tem uma resposta ainda, né, satisfatória, né? Já estamos há 5 anos e ainda não teve uma solução, o que a gente lamenta muito. Então, a gente buscou efetivamente dar essa solução mais rápida e hoje eu tive a oportunidade de falar para um dos atingidos que certamente a Defensoria Pública e o Ministério Público, com esses recursos que serão agora depositados em juízo, no fórum, eles terão aí durante 4 anos o atendimento dessa transferência de renda, o que é muito importante para todos que foram atingidos pela tragédia. Presidente, a mediação, nesse caso, ela, além do entendimento, ela garantiu também o cumprimento, vai garantir o cumprimento dessa sentença, do que foi acertado, né? E também a segurança jurídica, né? Não há como recorrer disso. É verdade. O acordo, houve assinatura de todas as partes, Ministério Público Estadual, Federal, Advocacia Geral do Estado, Companhia Vale e o Poder Judiciário, né? E todos eles recorreram aos prazos de recurso. Então, o acordo ele é válido, traz a segurança jurídica tanto aos atingidos, quanto para o Estado, quanto para a Companhia Vale. Então, todos os valores pactuados, a companhia vai depositar em juízo e esse depósito é a quitação que ela tem. E com relação às obras que a própria companhia vai realizar, então nós teremos aí auditorias independentes que vão fiscalizar todas as obras para que no final possa certificar que a Companhia Vale realizou a recuperação ambiental a contento. Presidente, então há uma amarração de forma a dar uma segurança jurídica para todos. A execução desses valores aí, o pagamento é imediato ou tem prazo, parcelamentos? Como é que é? Tem prazo, Orion. Cada obrigação assumida pela Vale tem prazo diferente, né? O depósito para os atingidos, ela vai fazer assim que ela passar essa obrigação para o Ministério Público e Defensoria. Ela ficará mais 3 meses fazendo o depósito dessa transferência de renda e depois de 90 dias, então, ela vai fazer o depósito em juízo do valor final, né, que é em torno de 4 bilhões, para que o juízo possa liberar mês a mês o valor para os atingidos. Com relação às obras, ela vai fazer o depósito do valor de 3 bilhões em juízo, né? E da mesma forma as obras que o Estado vai realizar. Ela tem o prazo fixado para fazer os depósitos em juízo e o Estado, então, requer ao juízo da segunda vara o levantamento desses valores. O senhor falou a respeito da fiscalização, da auditoria dessas obras, né? Parece também que o acordo garantiu a presença da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas nesse processo fiscalizatório, né? Veja bem, consta uma cláusula do acordo de que todos os valores que forem encaminhados diretamente ao Estado, esses valores devem respeitar os princípios orçamentários, né, e financeiros do Estado. Então, o governador do Estado e toda a sua assessoria deverá fazer a contabilização na forma orçamentária e fiscal, e quem faz a fiscalização disso é o Tribunal de Contas e também a Assembleia Legislativa do Estado, em face da norma legal vigente. Gostaria que o senhor explicasse também sobre a vinculação desses recursos às obras e quais seriam essas principais obras aí, o prazo para serem realizadas. Perfeitamente. Na verdade, a parte que vai ser depositada em favor do Estado representa dezenas de obras, né? Tanto recuperação de rodovias, recuperação de ferrovias,
construção de pontes, construção do rodoanel, aparelhamento do serviço público, melhoramento do corpo de bombeiros. Enfim, são dezenas de projetos onde esse dinheiro será aplicado. O Estado de Minas terá aí obras a serem feitas durante muitos anos, porque, como você sabe, o Estado precisa de fazer licitação para a construção dessas obras maiores. Então, deverá licitar e, às vezes, até desapropriar áreas para a construção dessas obras. Então, ao longo desse tempo, o dinheiro será liberado pela Companhia Vale e o Estado deverá executar as obras, sempre com a fiscalização aí, tanto do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa e do Ministério Público. Esses 37 bilhões serão todos feitos em depósito judicial que ficarão sobre a responsabilidade do Tribunal de Justiça? Veja bem, os valores que vão ser repassados aos atingidos ou ao Estado, eles passarão pelo juízo, ou seja, serão feitos depósitos junto à segunda vara de Fazenda Pública. As obrigações que a própria Vale tem de fazer, né, ela vai fazer, não há necessidade de fazer o depósito judicial. Por exemplo, a recuperação ambiental de toda a área atingida. Quem vai fazer essa obra será a Companhia Vale, que está orçada aqui num acordo de um valor de até 5 bilhões de reais. Então, esse valor ficará junto à companhia e ela vai desembolsar com os gastos naturais aí da recuperação ambiental. No caso dos atingidos, como é que deverá ser feita essa transferência de renda, esse auxílio emergencial, que parece que mudou de nome, né? Exatamente. Era até agora o auxílio emergencial e agora passará a chamar-se transferência de renda. Orion, nos primeiros 90 dias, nos 3 meses, então, agora seguintes, a Companhia Vale continuará a fazer o depósito como sempre fez. Ela já repassou 1,7 bilhões de auxílio emergencial. Então, nesses 90 dias, ela continua fazendo e o Ministério Público e a Defensoria Pública vão tentar constituir uma empresa que cuidará dessa folha de pagamento, dessa transferência de renda. Então, no 4º mês, a Vale já não mais fará esses depósitos mensais e o valor total, né, de 4 bilhões será, então, depositado em juízo, no fórum, né, e mês a mês será transferido para os atingidos conforme a relação de atingidos que ficará à disposição do juízo. E o acerto também não livra aí, esse acordo não livra os responsáveis de punições pelo crime cometido, né? É verdade, Orion. A gente deve destacar que o acordo não engloba as ações criminais que estão tramitando no juízo criminal, não envolve também as ações individuais, ou seja, quem teve aí perda de familiar ou algum dano pessoal, ele pode intentar a ação pessoal contra a Vale, se é que ainda não fez, né? E também não envolve os danos não conhecidos, porque nós estamos trabalhando aqui com esses danos ambientais, socioeconômicos, morais, que são conhecidos. Se, eventualmente, daqui a um mês tem um dano que não estava englobado, não era conhecido, essa ação ainda poderá ser proposta. A gente imagina que um acordo, pela complexidade dele, né, pela demanda que isso representou, aconteceram aí momentos de tensão e estresse que imagina até que o senhor chegou a pensar que não ia dar certo. Qual foi o momento mais difícil? Você tem razão. Dentro de uma mediação, existem momentos de tensão, né? Existem momentos de consenso, né? Então, isso é muito normal dentro do processo de mediação que foi conduzido aqui pelo tribunal durante 5 meses. Eu diria que o momento mais tenso foi exatamente no momento da audiência de janeiro, né? Quando nós tentamos conciliar, tentamos designar nova audiência para a sequência das negociações, e naquele momento o próprio Estado de Minas disse que não haveria interesse em nova audiência, que aguardaria só nova proposta da Vale, né? Foi um momento mais tenso e nós, então, encerramos aquela audiência, mas demos um prazo, né, para que as partes pudessem continuar apresentando propostas, e depois demos mais 15 dias para negociação, e eu acho que isso foi muito importante, que nós conseguimos tratar durante esse período com as partes, né? Houve um momento de reflexão de todos, né, no sentido de que o valor de 37 bilhões, embora
não seja próximo dos 55, que estava sendo estimado pelas instituições, ele pago hoje, ele representa mais do que 55 recebido daqui 15 anos. Uhum. Porque se a gente corrigir esse valor, ele vai dar até mais do que isso. E por outra, que tem o risco de você não receber daqui a 15 anos. Ninguém sabe aí da saúde financeira da empresa daqui a 15 anos. Tudo pode acontecer. Além de magistrado e de árbitro, o senhor teve que ser bombeiro também nos bastidores dessa negociação, né? É verdade, é verdade. A gente teve que apaziguar porque, às vezes, os ânimos ficam mais exaltados, né, nessa negociação, que é um valor muito alto, são danos enormes causados aí ao meio ambiente e à população. Então, realmente, existem momentos mais tensos. Mas o Tribunal de Justiça contou aqui com a participação do desembargador Newton Teixeira, do desembargador Ronaldo Claré, do doutor José Ricardo Veras, que ajudaram nessas reuniões a conduzir todo o processo e acalmar o pessoal para que a gente pudesse chegar a um bom termo, a um acordo que eu quero crer será de grande valia nesse momento para todos atingidos. Muito bem, presidente. Nós estamos na reta final da nossa entrevista. Tem mais uma pergunta para o senhor. O acordo é o maior realizado no Brasil e também na América Latina, né? Teve até repercussão internacional, né, diante da importância que envolveu esse caso aí. Quais são os efeitos desse acordo para o judiciário e até mesmo para a atividade minerária no Estado, que ainda é de alto risco, né? A gente vê aí atividade minerária ainda com alto risco, né? E eu acredito que as companhias agora estejam mais atentas, né, a essa possibilidade de rompimento de barragens e outros acidentes. De qualquer forma, eu acho que o efeito desse acordo é que outros eventos, né, ou outros conflitos podem ser solucionados da mesma forma, né? O Poder Judiciário tem aí o centro judiciário já em quase todas as comarcas. Nós temos agora o Sejusc virtual, que é possível a gente tentar conciliação também de forma remota, e o Poder Judiciário busca sempre a melhor solução para os conflitos. Então, é interessante a divulgação desse grande acordo, o maior acordo judicial da América Latina, e parece que o segundo do mundo, né? Então, para que as pessoas possam buscar a solução para os seus conflitos de forma mediada, ou seja, as próprias partes construindo a solução. Aliás, o senhor já está intensificando, interiorizando esse modelo para todo o Estado, né? Através do Sejusc, não é isso? É verdade. Nós já temos aí em torno de 200 comarcas que têm o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e nós temos a promessa, Orion, de, até o final da gestão, ou seja, junho do ano que vem, instalar as outras 97 para que toda comarca tenha o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e também temos já o centro virtual para a possibilidade de acordo. Muito bem, eu conversei aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemos, e falamos aí sobre o inédito histórico acordo feito entre o governo de Minas e a Vale, viabilizado aí pelo Judiciário Mineiro, permitindo assim a reparação dos danos provocados pelo desastre ambiental, social e econômico de Brumadinho e região aqui na Grande Belo Horizonte. Presidente, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu fico muito feliz em ser convidado e poder prestar esclarecimento. Estamos sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado. Quem quiser ver e rever esse programa pode ir aos canais da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.